Pessoal, bom dia. Prazer enorme, mais um podcast Mente Indomável. E hoje temos uma convidada especialíssima que ela é mestre em educação sexual. É isso? É isso. Pela Unesp. E não só isso, olha só isso, né? Já é tudo isso. Também é internacional, viaja pelo mundo, então se especializa muito em celular global. E esse bate-papo é um bate-papo que você não pode perder, porque tem muitas pessoas com dúvidas hoje em dia, principalmente em como lidar, em como entender tudo isso. Elaine é uma parceira nossa, tenho certeza que você vai adorar esse bate-papo. Elaine, se apresenta. Bom, obrigada primeiramente pelo convite, né? A Mente Indomável. Eu fico super feliz de estar aqui. Sou psicóloga, sou mestre em educação sexual pelo Unesp, sou consultora de diversidade e inclusão em muitas empresas e professora também, convidada na Fundação Loca Brown, onde também tenho cursos por lá sobre essas temáticas de diversidade, equidade e inclusão. Perfeito. E aí já vou começar, é um bate-papo, né? Então já vou começar aqui com uma questão que acredito que muitos devem ter dúvida hoje em dia. Eu comento que, tudo que eu já aprendi com você também, que não adianta só você respeitar. Como assim não adianta só respeitar? Você tem que entender. É impossível respeitar sem entender. E quando eu falo em entender, hoje, quando eu falo em gêneros, fala na questão mesmo do racismo, é algo muito amplo, é muito complexo, porque tem uma questão cultural, tem uma questão, a nossa história conta muito, tem que conhecer essa história. Aí tem os números também que falam muito alto, a Helena é especialista em números também, trazer muitos dados para a gente. Então, a pergunta inicial é, olhando para a nossa cultura, onde que tudo isso, essa história, essa cultura foi se transformando e onde foi a virada de chave que as pessoas entenderam assim, a gente precisa ter um olhar diferente. A gente precisa começar a respeitar de forma diferente. Onde foi essa virada de chave? Olha, pelo que a gente estuda, pelo que a gente acompanha, foi a partir da internet mesmo. Foi chegar na internet, porque na década de 90, mais ou menos, as companhias elas já estavam trabalhando a pauta de diversidade, equidade e inclusão, muito ainda fora do Brasil, por conta de leis de cotas, principalmente nos Estados Unidos. E aí essas multinacionais passaram a trazer esse mesmo entendimento nas suas filiais latino-americanas. Mas o produto ainda era muito enlatado, vamos dizer assim, porque o modelo que você aplica para a equidade, para a inclusão num país como a América é completamente diferente das condições latino-americanas, né? Então, aí começou a nascer uma série de necessidades de adaptação desses programas, dessas políticas públicas, né? Começou a ter mais esse entendimento. E através da internet, as pessoas passaram a ser globais, então elas tiveram mais acesso à informação com muito mais velocidade e passaram a ter discussões em um campo muito mais aberto, sem a necessidade da barreira de idioma, porque isso tudo acabou sendo, de alguma forma, pela internet possibilitado, sem a barreira de não ter o dinheiro para fazer essa viagem, participar daquele congresso. Então, tudo isso passou com a internet, com as redes sociais, esses coletivos pulverizaram, ganhavam espaço e assim a força da discussão. Legal. E aí, você falou de empresas, né? Olhando para as famílias, porque assim, eu vejo meus pais, meu pai já é falecido, mas vejo meus pais, as famílias que hoje está uma transição aí também da geração baby boomer, geração até chegar a Z, Y. Então, nas famílias, isso você acredita que hoje essa clareza existe, no geral? Ou você acha que ainda está longe? Porque nas empresas se discute mais. Mas nas famílias, isso, você acha que é um assunto aberto, que as pessoas têm conversado? Ou ainda é um tabu, ainda tem uma dificuldade? Porque tudo começa na família. Aliás, se tudo começasse a dar discussão em casa, seria muito mais fácil. Né? Como você vê isso? Exato, eu acho que o ponto principal e o grande agregador para as famílias é a questão da escola, né? A escola que talvez traga muitas dessas discussões em sala de aula, e aí essas crianças ou esses jovens, a partir dessas discussões ou dos coletivos que passam a estar inseridos na internet, passam a levar essas discussões para dentro de casa. Mas hoje na sociedade a gente ainda tem 4 gerações que estão aí dentro do mercado de trabalho, estão ainda orbitando nessas famílias de uma maneira muito forte, até pela questão da longevidade do brasileiro. Então são pessoas ativas, são pessoas engajadas, que estão se atualizando, que estão estudando. Então, certamente, essas discussões passam, sim, já hoje pelas famílias, mas ainda de uma maneira muito incipiente. Isso é uma coisa que ainda precisa ser muito avançada, melhorada. Precisa ter mais abertura realmente para essas discussões. Até porque
o tabu começa na sexualidade. Exato. Né? Os pais não conseguem ainda Uhum. ter essa liberdade de falar sobre sexualidade com o filho. Muitas Uhum. vezes fica o papel da mãe falar com a filha. Uhum. E a mãe até porque a mãe começa desde muito jovem a ir no ginecologista, a entender isso, mas o menino não. Uhum. O homem, muitas vezes tem homens que com 20, 30 não foram no médico, no urologista, por exemplo. Uhum. Então, e a conversa muitas vezes, até olhando já a questão do homem e da mulher, essa diferença, o pai é assim, e aí, como tá aprendendo as meninas na escola? É. E aí, então, é totalmente diferente a abordagem. A mulher já não, ela tem uma sensibilidade diferente. Isso também não impacta? Impacta muito, porque a gente está falando de uma cultura machista, né? A gente está falando de uma cultura machista, de patriarcado, que ela transpassa, inclusive, as mulheres. As mulheres também acabam sendo educadas dentro dessa cultura, né? Elas também aprendem que, por exemplo, quando a mãe delas ensina vem me ajudar a montar a mesa pro café, ou tirar a mesa do almoço, vem me ajudar a lavar a louça, já arrumou os quartos para mim? E aí a menina pergunta, mas e cadê meu irmão que tá jogando videogame e você não chama ele pra atividade? Mas é que isso é coisa de menina. Então, a gente acaba fomos educados assim e acabamos educando as novas gerações nesse mesmo mecanismo de papéis de meninos e meninas, de que as meninas são do cuidado e que os meninos são da ação, da aventura, do desprendimento. E isso vai gerar uma série de fatores na sociedade, porque essas crianças, uma vez, depois estarão na faculdade, depois estarão no mercado de trabalho e vão levando todos esses ensinamentos. Então, por isso que a gente acha que para as novas gerações é muito importante ter educação sexual na escola. Perfeito, Elaine. E assim, tem outro ponto também, quando fala para a criança, né? Qual que é a idade? Porque imagina o pai, a mãe, que não teve esse conhecimento, que tem uma questão aí, né? Esse pai e essa mãe, eles não tiveram também esse preparo. Se assim, quando eu falo em educar uma criança, já não é uma tarefa fácil. Imagina só ainda abordar assuntos que eles não foram preparados, nem na escola, nem na vida, e que hoje a informação ela é muito pulverizada, muito diferente, né? Duas perguntas. Primeiro, qual que é a melhor forma de abordar esse assunto com esse adolescente, com essa criança, em casa também, porque, eu trouxe a mochila lá, eu trouxe o assunto da escola. Esse pai não tem esse preparo, ele vai olhar aquilo lá e falar, o que eu respondo? O que eu falo sobre isso? Não é só discutir. Tem como que é a forma mais adequada para esse pai buscar isso e abordar? E qual a idade para começar a falar sobre isso com os filhos? Então, em relação à conexão com os pais, é muito importante que a educação sexual ela não fique só na escola, restrita às crianças ou aos adolescentes. Essa comunidade, esse entorno precisa ser envolvido, os pais precisam ser envolvidos nessa temática, sabe? E tratá-los de uma forma também, quando eles não sabem responder, é tratar isso de uma forma muito naturalizada. Então, ao invés de fazer as milhares de menções da cegonha, disso, daquilo, eu não sei te responder sobre isso, mas eu vou buscar essa informação e vou trazer para você. A melhor coisa que você vai gerar esse aspecto de confiança na criança ou no adolescente é quando você diz, olha, eu não sei sobre isso. É mais fácil você falar isso de uma forma que gere nele uma certa até entendimento de vulnerabilidade, que meu pai também não sabe, minha mãe não sabe, e vão buscar para a gente se informar juntos, do que, de repente, inventaram todas aquelas histórias, né, que de alguma forma, assim, colocam muito num contexto de desenho animado, sabe? Disney, de ficção, né? Exatamente, num contexto Disney, de ficção, e que aquilo não casa com a realidade. Essa criança vai falar, nossa, mas que bobageira é essa? Ela já vai perceber que isso é uma grande bobagem e vai passar a não te perguntar mais, porque ela vai passar a não ter confiança mais nas suas respostas. Então, a melhor coisa é tratar isso de maneira naturalizada. E em relação à idade da criança, quando você falou, a educação sexual, ela não vai falar sobre orientação sexual e identidade de gênero com a criança de 4, 5, 6 anos, né? É claro que isso tudo são etapas do desenvolvimento, né, infantil e juvenil, que elas vão sendo desenhadas, assim como qualquer outra introdução à matemática, à língua portuguesa, são graduações, né? Nesse primeiro momento, quando a gente fala de educação sexual para crianças pequenas na escola, sobretudo no Brasil, a gente está falando para que ela entenda os limites do corpo dela. Porque grande parte das crianças, no ano de 2023, aquilo que a gente estava comentando antes, até aqui nos bastidores, a cada 8 horas uma criança era estuprada no Brasil. Crianças de até 3 anos, foram 170 mil casos de crianças estupradas dentro de casa, ou por alguém muito próximo, no entorno da casa. Então é um pai, é um avô, é um tio, é um padrasto, é um primo, é um vizinho. Então, a educação sexual, nesse sentido, é para ensinar as crianças quais são os limites do seu corpo.
E aí tem até várias dinâmicas, uma delas fala muito sobre sinalização de farol, para fazer uma associação para ela. Olha, se tocar aqui é tal coisa, se tocar ali é vermelho, aqui pode, né, é verde. E quando for vermelho e isso aconteceu, para quem você vai falar, né? Então ensinar muito, e é por isso que hoje nas escolas, grande parte das crianças demonstram isso através de desenho, da forma lúdica. Psicologia mesmo, né? Exato. Da forma lúdica como ela consegue dizer aquilo, porque ela não sabe nem nomear as palavras daquilo. Ela não sabe nomear estupro. Ela não sabe abuso. Então, ela vai através do desenho, ela vai através de uma redação. E aí cabe muito ao professor também estar preparado para saber interpretar tudo isso. E aí você tocou num ponto, né? Eu achei muito legal você falar que o pai e a mãe têm que se colocar nessa posição de vulnerabilidade também. Eu imagino, né, que talvez a forma mais adequada seja assim, olha, filho, eu também não sei, mas o que você aprendeu na escola? Como que foi falado para você? Também a interpretação que foi colocada, acho que isso é muito importante. E aí depois isso fala assim, vamos pesquisar juntos? Internet tá aí, vamos olhar junto? Vamos ver? Então esse é um ponto. Agora também tem uma preocupação, até como educador, eu olhando para a minha parte como educador, quando eu olho para as escolas, infelizmente, ainda poucas escolas têm o preparo também necessário, não vai ter uma Elaine lá, muito difícil, mas tem o preparo necessário, mínimo necessário para poder abordar muitas vezes o assunto. E isso falando de escolas particulares, escolas mais de pessoas mais abastadas. Imagina só uma escola pública, que muitas vezes o interesse do aluno chega lá para poder ter uma merenda, para comer ali algo, ou a dificuldade até mesmo de passar o português e a matemática e ainda abordar o assunto, que muitas vezes é delicado porque a pessoa não consegue ter a abordagem correta. Como você vê, então, esse preparo da educação? Porque a base da nossa educação ainda é muito precária, somente escolas públicas, que é a grande massa. Como que você vê isso? Então, aqui existe uma questão realmente ainda muito... E que isso não está relacionado realmente à escola pública ou à escola privada, sabe? Talvez até na escola pública, como já são de pessoas de grupos minorizados, os próprios professores talvez tenham até mais conhecimento de vivência, de experiência humana, de jornadas por onde estão circulando, por suas bolhas de relacionamento. Talvez não tenham um contexto teórico, acadêmico, mas eles têm a vivência. Talvez até esses professores estejam já mais amparados para lidar com determinadas situações, porque são situações que também passam pela sua casa, pela comunidade que mora, do que, às vezes, os professores de escolas particulares que, eventualmente, têm um nível de acesso financeiro já um pouco maior do que o professor de escola pública, porque ganha mais, e acaba, então, já convivendo com uma bolha mais privilegiada. E aí ele não transita por esses locos de situações práticas, e muitas vezes ele talvez tenha até um pouco mais de dificuldade. É claro que isso hoje não está ainda na formação do professor de maneira geral, né? Não está na formação do professor. Algumas secretarias de ensino de alguns estados, de algumas prefeituras, já possuem trabalhos e programas específicos de capacitação e uma preocupação maior já possui instrumentos e aparatos melhores ali para essa formação. Mas isso não é uma coisa que eu diria para você equânime em todo o Brasil, até porque entram muitas as questões de valores religiosos, valores éticos, valores morais, então, de estado para estado, da ideologia de quem é o governador ou o prefeito naquele momento, então coloca um entendimento, retira-se aquele entendimento, permite-se um livro, retira-se aquele livro. Então isso ainda, essas ideologias, elas ainda acabam entrando muito no ambiente que acaba distorcendo a própria educação. E é interessante se você também tocou no assunto que eu ia perguntar dos bloqueios, né? Porque hoje tem, você até falou da religião, falou da questão da cultura, da questão do, enfim, né, do governamental. Então, temos ainda muitos bloqueios. E esses bloqueios culturais, principalmente, das gerações, fazem também com que a família, por não entender, por não saber como então tratar o assunto, e a forma que é colocada, de forma também muitas vezes distorcida, faz com que ela não consiga lidar nem com a situação, e muito menos ter aceitação. Porque eu falo que para entender, para aceitar, tem que entender. O primeiro papel é entender. Você precisa ter essa consciência, né? Você precisa entender os mecanismos. Por exemplo, eu agora mesmo, vindo para cá, eu estava vindo num táxi, ele comentava comigo que ele viu alguns homens agora fazendo crochê e tricô. E aí ele deu risada e falou, mas que absurdo, é uma reversão de tudo, etc e tal. Aí eu falei para ele assim, olha, os bolivianos que vêm trabalhar no Brasil e que ficam trabalhando de maneira clandestina nas costuras,
eles são, grande parte, também homens costureiros, né? Eu falei assim, os alfaiates, né? Eu falei assim, Luís XV é quem inventou o salto alto, que hoje é tido como um objeto feminino, até de sedução e etc. Mas quem inventou foi um homem baixinho, que queria então estar mais alto, porque pelo poder que detinha, etc. Uma série de situações. Então eu falei para ele, esses meninos que hoje fazem crochê e tricô, fazem muito mais isso até como uma terapia ocupacional, de ficar menos tempo no celular e colocar a sua energia em despender algo que produza efetivamente alguma coisa mais tangível. Então, é como se fosse uma prática de yoga, uma prática de meditação, para você limpar a sua mente. E aí ele olhou para mim e falou assim, nossa, eu não tinha pensado em nada disso. Ele falou, é uma atividade ocupacional, né? E eu falei, é. E que muitos spas, muitas clínicas passam a utilizar isso em detrimento de gêneros, no sentido muito mais da humanidade, né? De você ter a sua... Exatamente. Então, quando a gente explica isso, é aquilo que você falou, quando a gente traz isso para um momento de consciência, a pessoa para e pensa, nossa, eu acho que eu tive aqui um preconceito machista, né? De achar que aquilo era só de menina. Agora eu tô vendo que existem muitas outras camadas que... Pra que rotular? E aí você trouxe um assunto legal também, que é preconceito. Então, vou olhar muito preconceito, né? O nome já disse, preconceito. Conceito preconcebido. Todos nós somos preconceituosos. Até porque preconceito nem sempre é algo só ruim. Então, por exemplo, eu posso ter um conceito positivo seu, nunca te vi na vida, eu te olho, né? Ao invés de você fazendo uma palestra, enfim, comentando algo, eu vou ter um pré-conceito. Eu vou ter um conceito de algo que eu acho interessante, legal, beleza? A pessoa comentou. Então, todos nós somos pré-conceituosos. Né? Agora, a questão é, quando eu falo em preconceito, o Brasil tem, o mundo, aliás, né, mas tem N pontos de preconceito. Por exemplo, o racismo. E se eu comentasse um pouquinho sobre isso, para o especialista no assunto. Porque o racismo ainda é algo que parece... Algumas pessoas acham que não existe mais, ou é muito pouco, e, ao contrário. Ele, às vezes é velado, às vezes é numa palavra, numa frase, num olhar, num posicionamento equivocado. Então, como que você, até olhando já, viaja bastante pelo mundo aí, o preconceito, o racismo, principalmente, tem diminuído ou tem aumentado? Ou de repente, assim, vou melhorar até. Ele aparentemente diminuiu, mas na verdade só está velado. Muito boa a sua pergunta, porque esses dias mesmo saiu também uma matéria sobre as 10 principais capitais do Brasil, que são onde mais favelas e comunidades se tem, né? E aí, quando você olha a lista das 10, eu certamente também tinha pensado que São Paulo estaria entre elas, mas não está. Do sudeste do Brasil, apenas o Rio de Janeiro e na 10ª colocação. Todas as outras capitais que vão do 9º lugar até o 1º lugar são ou do Nordeste brasileiro ou do Centro-Oeste. Do Nordeste? Exato. Nossa. Exatamente. Nem imaginava. Então você veja que Belém está ali no 1º, 2º lugar, assim como Manaus, né? E depois aí você vai ter Recife, Fortaleza, você vai ter São Luís do Maranhão com um grande número. Então veja que assim, essa questão do preconceito, esses dados já nos mostram também uma diferença significativa dessa desigualdade desse país, que é uma desigualdade racial, que é uma desigualdade educacional, social, e esse Sudeste, então, muito mais privilegiado com pessoas, claro, ainda em condições também muito carentes, mas que já vivem em situações de qualidade de vida um pouco melhor, com saneamento básico, minimamente, do que grandes capitais do Brasil, que são essas que 47% do Brasil ainda não tem água e esgoto encanado. A gente está falando metade do Brasil, né? Então, aí você vê por esses números dessas 10 capitais, onde a coisa se divide. E daí nasce uma série de preconceitos, né? Então, preconceito que sempre uma pessoa pobre é uma pessoa preta, que sempre uma pessoa que rouba é uma pessoa preta, né? Preta ou parda, mas aqui o preto é o preto retinto, né? A somatória de pretos e pardos fazem o negro no Brasil, é assim que é a metodologia do IBGE. Mas o preto retinto, ele certamente, que é a pessoa de pele escura, ele vai ter realmente muito mais preconceito sobre ele por todas essas sazonalidades que nós estamos vendo, dos lugares que essa pessoa ocupa. A gente não espera, por exemplo, que uma pessoa preta retinta seja milionária, porque geralmente nós estamos acostumadas a vê-los nos servir, sobretudo aqui no Sudeste onde estamos. Estamos acostumados no restaurante a vê-los nos servir, não sentado à mesa, sendo servido por um branco. E se eu me permite parênteses disso, e quando se vê uma pessoa preta, né, tinta, que venceu
ou é associado ao esporte, Exato. ou associado ao artista. Futebol. Então eles não associam que é um advogado, que não. ainda se associa a engenheiro, médico. se associa muito a algo, né? Exato. Exatamente. Então é como se tivesse também um lugar específico para o preto ocupar e ser milionário. É o futebol, é a música, né? Então é a dança. Então são esses nichos assim. Então quando a gente pensa na formação acadêmica, e aí é onde vem as discriminações acontecendo em prática. Porque o preconceito, como você bem colocou, é um preconceito concebido sobre algo ou alguém. A discriminação é quando você coloca o preconceito em prática. Então, por exemplo, quando você tem uma pessoa preta retinta, numa classe executiva de uma aeronave para um voo internacional, numa primeira classe, é quando acontecem muitas notícias de que, olha só, a aeromoça foi lá, a comissária de bordo, e perguntou, deixa eu ver o seu ticket, realmente esse assento? Será que você não se confundiu? E aí a pessoa negra, né, a pessoa preta retinta fala, mas escuta, você também pediu o ticket de todas as pessoas brancas que estão aqui à volta ou você está pedindo o meu? Porque não é comum ver uma pessoa negra, preta, retinta sentada numa primeira classe. Então é aí que se configuram as discriminações, os atos de serem colocados em prática. Muito provavelmente, essa comissária, de maneira até inconsciente, por vieses dela, estereótipos dela, de ter sempre servida por uma pessoa negra, não espera que uma pessoa negra ocupe a primeira classe. Então ela faz isso somente com aquela pessoa. E isso estigmatiza. E muitas vezes até mesmo, é interessante isso, algumas pessoas já me comentaram, né? Algumas pessoas negras me comentaram, que assim, às vezes o próprio negro tem preconceito com... Quer dizer, ele entrei numa loja, o segurança era negro, e aí ele foi até lá e ele ficou me olhando, né? E os outros não. Isso é fato, isso acontece mesmo. E por que isso acontece? Porque assim como nós mulheres também somos atravessadas pelo machismo de uma estrutura educacional desde a nossa casa, a escola, aquilo que a gente vê na TV, com homens ocupando lugares de poder, assim também acontece em relação à pessoa negra. A pessoa negra, ela também acaba tendo uma educação embranquecida, de que valores e poder estão na branquitude. Então, ela muitas vezes não consegue nem se ver daquela forma, ela não consegue perceber, porque ela fica num lugar onde ela não consegue perceber a sua própria negritude. E quando você pergunta para mim, Elaine, está aumentando, é porque está tendo mais consciência, etc e tal, os dados em relação ao racismo no Brasil. É claro que, assim, ele sempre existiu. Talvez agora, pelo poder das mídias sociais, dos coletivos e pela consciência de muitas dessas pessoas, até mesmo de atores que hoje trazem muito mais isso no seu lugar de influência público, aí sim é que a gente vê essas coisas sendo trazidas parecendo que são maiores, parecendo que aumentou. Não é que aumentou, é que agora estão sendo dadas visibilidades, né? Então, aconteceu o maior alcance dessas pessoas tornarem isso visíveis. Aquilo que era invisibilizado, hoje passa a ter muito mais visibilização, quando, por exemplo, a Rebeca Andrade toma um pódio, né? Junto com a Simone Biles, por exemplo, ou a Jordan, que depois acabou perdendo a medalha, são 3 mulheres negras, e onde ela fala, nossa, 3 mulheres negras aqui. Mulheres e negras. Então, assim, gênero e racialidade sendo atravessados. Então, é nesse contexto, muitas vezes, que a gente fala que ainda existe uma construção enorme. Então, essas pessoas que estão nesse lugar de influência, que são pessoas negras, hoje conseguem já falar mais a respeito disso, sem perder papéis em novelas, sem perder papéis em comerciais. Até é interessante você dizer assim, que nos anos 80 era muito pouco sobre as novelas. Uhum. O negro, 80, 90% era empregado, Sim, era exato. o amigo engraçado. Né? Exato. Fazia escada. E Exato. hoje não, hoje você vê nas novelas, vê nos filmes, Exato. algo diferente. A gente vê esse protagonismo que passa já a acontecer, é claro que ainda tem muito a ser melhorado, principalmente nos anúncios publicitários e revistas, etc. Mas a gente já vê a moda trazendo muito mais isso numa questão, né, da pessoa negra. A gente já vê realmente apresentadores de TV ou âncoras de jornais, né? Então, a gente já vê hoje muito mais o entretenimento como protagonistas, né? Seja de filme, de novelas, enfim, de séries. O que antes realmente era um papel secundário, né? Era um papel ali, como você disse, de escada. Vamos olhar o que era o Mussum nos Trapalhões, né? E tudo que aconteceu e veio a reboque aí da vida dele. Mas você pega os filmes americanos, né? Sim. Sempre tinha lá o loirinho, que era o protagonista, e o rapaz negro, que era o engraçado, fazer escada. Exato. E tem um ponto também, eu acho que é um ponto chave aí, que tem muita ainda discussão hoje em dia, e as pessoas às vezes não entendem. Aliás, uma pergunta antes disso. Como que
as pessoas têm dúvida, eu falo negro ou uma pessoa preta? Aham. A gente, quando não sabe, a declaração da pessoa é uma autodeclaração. Então, ela se autodeclara preta, ou se autodeclara branca, ou se autodeclara parda, ou indígena, ou amarela. Esses são os critérios de autodeclaração no Brasil. O fato é que a somatória de pessoas pretas e pardas dá a quantidade de pessoas negras no Brasil, né? Como eu não sei se a pessoa se autodeclara parda ou preta, a gente entende que ela é uma pessoa negra, que ela não é uma pessoa branca. Mas eu não sei se a autodeclaração dela é como pessoa preta ou como pessoa parda. Quais são os critérios? Primeiro, os critérios ancestrais, né? A origem da sua família, etc e tal. E aqui no Brasil, os critérios são do fenótipo, né? Então, nariz, a boca mais alargada, o cabelo crespo. É o famoso assim, parece que ele é negro, mas tem rosto de branco. O É, pessoal fala, exato. mas eu tenho rosto de branco. Exato. Então, é aí que tá onde acontece esse limbo racial. Então, tem muito a ver com a autodeclaração da pessoa sobre os seus traços, sua ancestralidade e seu fenótipo, né? E aí a gente vai ter a pessoa que é parda, que é um pouco mais clara, dada toda essa miscigenação que aconteceu no Brasil. E essa pessoa que é parda, de pele mais clara, ela não é lida como uma branca e não é lida como uma pessoa preta retinta, porque ela tem a pele clara. E a preta retinta tem a pele mais escura. Mas ainda assim, ela guarda o fenótipo de uma pessoa negra, né? Porque na sua história ancestral tem familiares ancestrais que são pessoas negras. E aí ela nasceu miscigenada, nasceu clara, e por vezes ela também tem o fenótipo dela com os traços da branquitude, né? Então, o nariz, a boca, os olhos, ou o cabelo liso, etc. Perdão, assim, isso passa a ser mais aceitável pelas O pessoas? que a gente fala é que existe uma passabilidade na sociedade. Porque quanto mais parecido com o branco a pessoa for, então a pele mais clara, o cabelo, por vezes, ele é crespo, mas ele é alisado, ou mecanismos que eu faço no meu rosto para suavizar traços, quanto mais eu coloco isso dentro de um aspecto da branquitude, mais parecido eu fico com a pessoa branca. Então, mais passabilidade eu tenho na sociedade em ser lida como uma pessoa branca, de não sofrer os preconceitos e discriminações nos lugares, nos espaços que ocupo, e também alcançar os cargos de liderança das organizações, que hoje uma pessoa preta alcança em 4,7% apenas. Não sei se faz sentido. Tô tentando lembrar o rosto mesmo do Barack Obama. Ele tem passabilidade, não tem? Uma certa passabilidade. Porque ele tava pensando na cor, não lembro dos traços dele, mas faz sentido. Então, não dá pra gente fazer essa análise, porque, como eu disse, é autodeclaração, né? Então, assim, a gente sabe que é uma pessoa negra, né? Nos Estados Unidos não tem essa diferenciação de pardo e preto, lá é negro ou branco, né? Ou latino, ou asiático. Não tem essa diferenciação de pessoa de pele mais clara ou não. O que é muito ainda criticado também no Brasil por muitos movimentos, mas por enquanto é a forma como se faz a leitura no Brasil desses dados, dessa população demográfica. Nos Estados Unidos não tem essa leitura. Então, muito provavelmente, o Obama se autodeclara como homem negro, ponto, né? Até porque lá eles fazem também pelo resultado de exame de sangue. Então, é uma outra metodologia de contagem. Não sabia. São 14% da população americana, a população negra. E lá, assim, é muito mais declarado. Quem tem o preconceito e assim, eles declaram isso, inclusive, né? É uma divisão bem grande. Bem grande, né? E na Europa acontece dessa forma também. A Europa também tem essa questão. A gente acha que o apartheid, por exemplo, na África, né, que é um passado, mas ele existe em várias regiões hoje. Ele existe, inclusive, no Brasil, né? Então, essa leitura de que somos todos pessoas que não têm preconceito, que não somos racistas, é uma grande leitura que distorce até o entendimento e a tratativa da causa. Porque enquanto eu nego a existência disso, eu não consigo entender as dores. Eu não enxergo as dores e microagressões que passam uma pessoa. Eu minimizo. E aí eu acho que essas pessoas, por vezes, estão sendo muito sensíveis e estão fazendo mimimi. Exato, eu vou falar exatamente disso, da vitimização. As pessoas acham que qualquer situação que existe é uma vitimização. Exato. Então, também é uma forma de descredibilizar, né? Desqualificar, descredibilizar
essa questão que o outro levanta, né? Exato. Quando fala em cota, quando fala que ainda é uma discussão ainda que é levantada, ou quando tem uma situação, eu falo assim, mas tudo isso por causa de uma questão tão simples, simples para você, porque essa pessoa ela viveu, talvez desde o nascimento, N situações que afetou o psicológico, afetou a autoestima, a questão emocional, afetou uma série de questões. Então não é só algo simples, é uma série de situações que levou aqui. Quando a gente faz as mentorias de pessoas negras nas empresas, por exemplo, os assuntos que eles mais pedem para ser trabalhados é autoralidade, protagonismo, comunicação, autoconfiança, justamente por esses aspectos, que desde a infância isso de alguma forma foi roubado dessas pessoas, né? Então, às vezes, a reação que a gente vê de uma pessoa negra no determinado momento é até um pouco mais agressiva, e a gente fala, tá vendo? Não adianta nem tentar falar alguma coisa que a pessoa já fica agressiva. Mas o fato é que aquilo é apenas o que você tá vendo, 10% do que se passou na vida daquela pessoa. Os outros 90% do que tá debaixo ali desse iceberg, debaixo da linha d'água, você não enxerga, e essa pessoa, ela já passou por isso N vezes. Um exemplo, eu tenho um colega que é um colega superintendente de uma área jurídica, de um banco, e ele trabalha dentro de um lugar bastante privilegiado, né, na zona sul de São Paulo, em frente para um shopping super privilegiado. Ele fala, Elaine, eu nem vou mais lá comer o terno. Eu deixo já aqui no escritório antes de sair. Porque ele falou assim, eu sou sempre confundido com o segurança de shopping. Sempre me perguntam, onde é a loja tal, onde é o banheiro, onde é não sei o que lá. Ele falou, não que isso me incomode, porque assim, tem muitas pessoas, né, que estão fazendo esse papel, estão trabalhando muito dignamente com todas essas atividades, e que são necessárias para a sociedade. Ele falou, mas é que é tão cansativo, eu tenho que ser toda uma conversa, eu tô sem interrompido, que chega uma hora que ele falou assim, às vezes eu explodo. Às vezes eu posso dar uma resposta mais grossa, posso olhar feio, posso dar uma resposta mais grossa, posso ter um comportamento não verbal, né? E aí essa pessoa vai falar o quê? Nossa, eu só fiz uma pergunta e você foi agressivo, você vai responder desse jeito? Mas essa pessoa não sabe o quantas vezes eu já estou cansado de ter de responder sobre isso. Chega uma hora que eu estouro. Você acredita? Sempre fala sobre uma conta histórica, né? Esse é um assunto também bastante abordado nos últimos anos. Nós temos uma conta a ser paga. Que conta é essa? Porque assim, obviamente eu já tenho uma resposta que eu tinha bastante, mas eu acho que é legal falar para as pessoas, porque às vezes falam assim, que conta eu tenho que pagar? Ó, já tem, falei, as cotas, já tem, né, hoje em dia não tem o preconceito, então existe mesmo essa conta histórica, o que acontece, como que a gente consegue começar a minimizar isso? O fato é que o Brasil foi o último país das Américas a ter a libertação, entre aspas, dos escravos, né? Então, o que aconteceu? Dentro desse cenário, quando houve-se, né, essa libertação, as pessoas simplesmente elas foram colocadas nas ruas, né? Elas saíram das fazendas no interior, do interior, do interior, e aí elas passaram... Sem nenhuma capacitação. Sem nenhuma capacitação, sem dinheiro, sem muitas vezes falar o português adequadamente, porque são diversos países africanos com línguas completamente diferentes. Elas tinham costumes, elas tinham hábitos, elas passaram a não ter alimentação, não ter moradia. Então, é claro que senzala não é moradia, mas eu quero dizer que elas passaram a ficar sem nada. Assim, só para dizer rápido, as comunidades, as favelas, que é o nome anterior, começaram a se formar até a partir disso. Por isso que tantas pessoas negras acabaram indo para esses locais. Exatamente. Ali é onde começam a nascer grandes comunidades de pessoas que se juntaram para que conseguissem, de alguma forma, umas unidas às outras, né, se ajudar, dividir a alimentação quando alguma delas conseguia, e assim as comunidades foram surgindo às margens da cidade, porque a cidade, de alguma forma, repudia que essas pessoas fiquem ali transitando, pedindo comida, pedindo fome, dormindo na rua. Então, essas pessoas tiveram que ir para locais mais distintos. Então, a gente fala até que a arquitetura das cidades urbanas, hoje, ela é uma arquitetura racista. Porque ela coloca essas pessoas justamente em acessos mais difíceis. Por exemplo, uma pessoa privilegiada, ela já mora num bairro melhor e que geralmente tem metrô, tem transporte público, tem outras condições, né? Agora, uma pessoa que trabalha, e é uma pessoa negra que trabalha, vamos supor, numa casa e etc., ela pega às vezes 3 condições. Porque o local de moradia que ela mora é extremamente longe, mas foi o local que ela pôde pagar, ou o local que ela nasceu, porque gera uma comunidade de pessoas de grupos minorizados. Então, às vezes, ela toma até muito mais tempo para chegar no local dela de trabalho. Então, a gente fala, e lá não tem metrô, então ela tem que pegar um trem, 2 ônibus e tal.
Então, o que acontece é que até isso, até no desenho, isso foi privilegiado para as corporações, isso foi privilegiado para os centros urbanos, isso, né, para a locomoção desses trabalhadores e não necessariamente privilegiou-se o acesso das pessoas de comunidades. E foram assim, de fato, que as primeiras comunidades foram surgindo, né? Assim como no Rio, por exemplo, né? A gente tem grandes comunidades que surgem também a partir disso, e evidentemente que isso também acaba focalizando muito qual é o local de ocupação, qual é a moradia, e mais uma vez os estereótipos, os estigmas do que essas pessoas podem e alcançam ter. Isso dá para se entender, né, duas coisas. Primeiro, conforme dessa conta, o tempo para que isso seja pago, os ciclos geracionais, né, as próximas gerações dessas pessoas, a força que elas têm que fazer, o esforço delas para poder quebrar essa corrente, quebrar esse ciclo e começar a mudar essa chave da vida na família, das próximas gerações dela é muito mais difícil. Né? Mesmo que tenha uma pessoa branca dentro da favela, não que não tem que se esforçar também, tem, claro, mas a passabilidade, né, não sei se eu posso usar esse nome, mas essa facilidade pela cor tem sim caminhos mais tranquilos para poder quebrar essa questão da geração. Essa passabilidade a gente chama de, Alice Walker trouxe pra gente, mais ou menos 1980, como colorismo. Então é um colorismo, né? Então a gente tem uma paleta de cores, vamos dizer assim. E essa passabilidade, quanto mais clara a sua pele for, mais europeia você é, né? Então mais de um país, vamos dizer, ou de uma cultura de primeiro mundo, né? E aí vem tudo isso, então é claro que, mesmo sendo uma pessoa extremamente carente, humilde, trabalhadora, mas sendo branca, ela não passa pelas mesmas situações que passa uma pessoa que tem uma trajetória de, além de ser super humilde, carente, de comunidade, ainda por cima é uma pessoa negra. Então isso traz a ela claro que uma leitura maior. E aqui, assim, eu falo muito como uma estudiosa do tema, porque eu também sou uma pessoa branca, né? Eu não passo também por esses racismos, né? A única situação que eu acho que... E é isso que a doutora Cida Bento aqui no Brasil, uma grande estudiosa do tema, ela fala, o branco, ele não se percebe como sendo de raça. Então ele não percebe como o branco fazendo parte de uma raça. De raça é o outro. Porque ele se vê de uma forma tão afastado do outro, tão superior e tão afastado dessa questão do racismo, que ele não se vê como também pertencente a uma questão de uma raça e de uma etnia, né? A gente só percebe isso, que foi o que aconteceu comigo quando eu fui fazer estudo de gênero nos Emirados Árabes. Acho que eu já te contei, eu contei em algumas outras palestras, e que eu nunca tinha tido aqui no Brasil como uma pessoa branca e de origem italiana, família toda italiana, eu nunca tinha passado, mesmo uma família humilde, as questões da branquitude sempre de alguma forma me privilegiaram, né? Então, mas quando eu fui para os Emirados Árabes, eles com certeza identificaram pelos meus traços como uma pessoa latina. E aí andando no mercado, né, um dos mercados de Dubai, não Dubai nova, Dubai antiga mesmo, que a gente tem a Dubai velha ali, que é a Dubai mesmo, né? São os mercados, agora não me lembro o nome, será Secur, como a gente fala, né? Você faz uma travessia de barco e vai para o mercado. Conforme eu estou andando, e ali em Dubai, você não precisa usar toda a vestimenta islâmica e tal, né? Não é necessário isso. Mas, então andando, um calor muito... com roupas de shorts, de turista, né? Turista andando, passeando. E aí eu vi muitos mercadores ali, porque o mercado é só formado por homens que podem estar, né, na frente dos locais de trabalho, e não as mulheres em casa. Muitos chamando Shakira, Shakira. Shakira, Shakira. Aí eu olhei e falei assim... Você comigo? Eu falei, não, eles estão falando alguma palavra árabe, né? Não deve ser o que eu tô pensando mesmo, né? Aí, Shakira, Shakira. Aí tinha esse acento, tinha esse sotaque, eu demorei muito a perceber. Era com você. Era comigo, eles estavam latina, era isso que eles estavam querendo dizer. Sim. Eles nitidamente perceberam que era uma pessoa latina e eles estavam me chamando para fazer venda ali das coisas que eles vendiam nas suas lojas, nas suas tendas. Então, eu saí de lá, assim, sentindo muito estranha, porque, veja só, eu nunca passei pela situação racial aqui no Brasil, ou num país europeu, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá. Porque lá eu sou mais uma dentre os ambientes de privilégio daquelas pessoas também. À medida que eu fui ali, eu fui destacada, olhada, vigiada por gênero e pela minha racialidade,
eu me senti extremamente exposta, constrangida. Imagine uma pessoa negra andando num shopping, um shopping muito privilegiado de pessoas brancas de alto poder aquisitivo, como ela não se sente vigiada, olhada com estranheza. O que você está fazendo aqui? Né? Quem é você? Né? Ou até mesmo seguida pelo segurança do shopping, né? Então, veja como... Aí eu me coloquei, só nesses momentos, talvez, que a gente consiga entender a racialidade. Eu tenho fazer um encontro, uma família de amigos que eles são negros, né? Filhinho, né? Todos negros. E retinto, né? Agora já sei o termo, né? Retinto. E tem uma babá, tem uma situação de vida que são espetacular. E tem uma babá branca. E assim, é interessante quando eu saía com eles, né? A gente ia para um lugar e tinha essa babá. E as pessoas olhavam os brancos, algumas pessoas olhavam com um olhar meio até mesmo assim de distanciamento com essa babá. Eu tenho que trabalhar pela leitura. Não sei se era essa a minha interpretação era. Como que você trabalha para eles? Como você se inferioriza. Exato. Né? Então, assim, eu percebia, né? Ele já muito descolado, né? Sim. Enfim, uma pessoa muito esclarecida. Ele fazia assim para mim, ó. Né? O olhar das pessoas meio que discriminando. É um olhar uma estranheza, até de surpresa, né? Como uma mulher branca está trabalhando, né? Está se sujeitando a trabalhar para uma família negra, porque sempre a posição era convertida em função dessa escravização. Então, essa conta, ela é uma conta histórica por conta da forma como nós fizemos as coisas acontecerem. Né? Nós libertamos essas pessoas, entre aspas, mas não demos nenhum mecanismo para ela. E o Brasil tem... né, mais tempo escravizado da escravização do que não, né? Então, veja, essa cultura, ela está muito impregnada ainda, e depois também, existem grandes estudos hoje que falam que a imigração no Brasil, o lance da imigração é muito romantizada, a vinda dos imigrantes do Brasil. Existem também grandes estudos que trazem para a gente que, na realidade, essa imigração do Brasil era um projeto de branquitude do Brasil. O Brasil estava muito negro. O Brasil precisava se tornar uma elite branca. Então, eles passaram também a empenhar uma força grande nas atividades das agriculturas, de trazer quem eram agricultores que eram muito conhecedores do café, né, de outros da uva, trazerem para o Brasil, até porque grande parte do mercado, daquele mercado onde os escravos eram úteis, já não era mais a economia vigente. A economia vigente passava a ser do café, passava a ser de outra agricultura. E o negro, ele não tinha conhecimento sobre como cuidar o plantio e a colheita e etc. Perdendo valor. Exatamente, ele foi perdendo o valor dele mercadológico como mão de obra. Então, a escravização, a libertação também aconteceu porque, assim, não tem mais sentido para nosso trabalho hoje. Eu preciso de uma mão de obra que saiba melhor manusear tudo isso que nós vamos produzir. E muitos deles até voltaram, inclusive, a trabalhar saíram, voltaram, às vezes, com um salário muito baixo em relação a isso. Eu queria agora mudar um pouquinho de assunto, mas tem tudo a ver também, né? Eu posso deixar de falar sobre a questão de gênero. E a gente começou falando de sexualidade, nosso bate-papo, e a questão de gênero a gente sabe o quanto hoje tem muita dúvida. Né? Eu, particularmente, já ouvi várias palestras suas e ainda tenho um monte de dúvida. Né? Então, imagine só, como que funciona a primeira coisa? Como se oficializa um gênero? Porque hoje, não vou nem citar aqui, tem nomes até estranhos, né? Que são falados e a pessoa fala, não, eu sou isso. Quando a pessoa fala que é algo, que se identifica como algo, né? Como um nome lá X. Como que isso é oficializado? Porque sempre isso gera um movimento, gera rede social, viraliza. Mas como que isso fala assim, aí tem um órgão ali, tem um, fala, não, agora realmente isso vamos oficializar, como LGBTQIA+. Como funciona? Então, os estudos da sexualidade, eles acontecem dentro das academias, dentro das universidades, né? Eles partem a partir da ciência mesmo. Então, o que acontece é que existem grandes entidades mundiais sobre a questão da educação sexual e da sexualidade. Por exemplo, um grande movimento na Europa é a GLTA. Aqui no Brasil, a gente tem um Fórum de Empresas de Direitos LGBT. A gente tem o Alto Nível muito forte ali nos Estados Unidos, Canadá e tal. Então, o que acontece é que esses movimentos, eles passam a estudar o comportamento social, né? Então, às vezes, esses nomes novos que vão surgindo, essas autodenominações, elas vão surgir por uma necessidade da pessoa de
se colocar dentro de algum lugar que ela ainda não se vê encaixada em nenhum dos que já estão postos. E que acha desse mais? Mais. Então, quando tem esse Sim. mais, ele se encaixa Esse mais ou esse plus justamente quer dizer sobre isso, né? Para que a pessoa, assim, existem outras identidades, existem outras condições humanas que as pessoas podem não se identificar com nenhuma daquelas, do que já está posto, vamos dizer assim, e aí então surge. Se isso passa a ser um grande número, se isso passa a ter um comportamento social de um grande número em pesquisas, o que a ciência vai estudando nos países, isso vai sendo abarcado, vamos dizer assim, né? Agora, se isso ainda são denominações de identidades individuais, mas que não acabam tendo ainda uma colocação maior de visibilidade, ele não vai, vamos dizer assim, para uma sigla oficial, né? Mas, assim, as pessoas, elas têm as suas autodenominações, até porque esse padrão estabelecido por nós, do binarismo, né? Da binariedade, do mulher, do homem, do feminino e do masculino, ele é um padrão que foi estabelecido também por uma questão até econômica e social. Até porque, historicamente, né, se a gente for estudar a história, tudo isso já existia desde que o mundo é mundo. Exato. Né? Só não era classificado. Exato. Não tinha um nome, não tinha um entendimento. Mas desde que o mundo é mundo, ele existe. E depois, exatamente, isso já existia desde que o mundo é mundo, né? As variações, vamos dizer assim, da sexualidade humana. O que não tinha eram essas denominações, né? Sim. Então, e agora, de alguma forma, também, essa binariedade do homem e mulher, ele vem muito também por um mecanismo de capitalismo mesmo, né? Eu precisava ter mais gente procriando, tivemos muitas guerras, muitas pessoas morreram, então a regra, vamos ser estabelecida, é uma regra de mulher com homem, porque eu preciso procriar, eu preciso gerar mais gente, porque a mão de obra precisa existir, porque as fábricas estão acontecendo e não tem gente capacitada para trabalhar. Então, assim, tudo muito surge também numa ótica econômica, né? E não numa ordem de sexualidade humana. A preocupação não era a sexualidade. Exatamente, exato. Então, e hoje a gente vê que essas pessoas, né, com muito mais liberdade e já educação para o tema, elas querem trazer, olha, mas eu não me encaixo nisso, naquilo. E eu não tenho que me encaixar, eu sou um ser humano. Perfeito, Elaine. Elaine, primeiro, o assunto é muito interessante. O assunto é muito vasto. Em uma hora, talvez a gente não consiga abordar tudo isso. Então, primeiro, eu quero agradecer demais a sua vinda aqui. Eu sei como que a sua vida é atribulada, vários compromissos. Então, você se deslocou para vir aqui bater esse papo com a gente. Então, muito obrigado pela parceria de sempre. E tenho certeza que quem assistiu, quem vai assistir aqui esse podcast, vai tirar muitas dúvidas. E com certeza já fica um segundo convite para vir de novo aqui, continuar esse bate-papo, para poder, com certeza, esclarecer mais pontos, que isso é fundamental para a sociedade hoje. Para a gente poder viver melhor, respeitar mais. Né? E sem entender, impossível respeitar e depois ter aceitação. E as próximas gerações precisam muito realmente que a gente tenha essa evolução enquanto seres humanos. Então, muito obrigado por quem ficou aqui. Muito obrigado, Elaine. Né? Muito sucesso, cada vez mais sucesso na tua carreira. Muito obrigada, gente. Fico à disposição. Valeu. Obrigado, gente. Obrigada. Mente Indomável Podcast.